Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui, sempre com foco na atuação parlamentar, na visão política, enfim, no dia a dia de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado, o deputado Ubirajara da Silva Ramos Coroa, também conhecido como Bira Coroa Lula, do PT, a quem já dou nossas boas-vindas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer tê-lo aqui, deputado. Eu que agradeço mais uma vez a esse espaço democrático e de direito que permite, que essa casa e o Jornal à Tarde possa estar adentrando aos lares, dos baianos e baianas e permitindo, de forma muito tranquila, muito livre, muito solta, um bate-papo formal e informal ao mesmo tempo. O senhor está em seu quarto mandato, o atual, em razão da renúncia do deputado Zé Cocá, que assumiu a prefeitura de Jequié, e sempre como um parlamentar da situação, como integrante da base de apoio do governo do estado, isso desde 2007. Agora, independentemente dessa relação com o governo do estado, quais conquistas o senhor destacaria ao longo dessa sua atuação, como resultado do seu esforço próprio mesmo, em benefício dos seus eleitores, deputado? Bom, a trajetória de chegar aqui já é uma grande conquista para isso. O Poder Legislativo ele foi constituído para uma pequena elite, um processo extremamente conservador. Essa casa foi projetada para um domínio. Então, a minha presença e a presença de muitos oriundos da classe trabalhadora, da sociedade civil organizada, dos movimentos populares, ao chegar aqui, já é uma transformação, já é, acima de tudo, um processo de conquista. E posso dizer que a atuação nossa no mandato tem realizações aqui que eu podia destacar. Uma delas é a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial do Estado da Bahia, que nós conseguimos não só aprovar o Estatuto. Você foi o relator, inclusive. O relator, na verdade, um dos protagonistas, porque a história do Estatuto é interessante. Quando eu cheguei aqui em 2007, estava arquivado um projeto de estatuto feito pelo então deputado Valmir Assunção. Nós desarquivamos esse projeto, abrimos um debate amplo com a sociedade civil organizada, reorganizamos, reestruturamos esse estatuto, no mesmo momento que estava sendo discutido o Estatuto Nacional. E nós chegamos a uma conclusão de que para ser implantada uma nova lei, precisava ter um fundo de reserva, precisava ter recurso para isso, Até porque nós defendíamos aspectos importantes, como, por exemplo, o reconhecimento dos saberes e fazeres, contrário ao movimento academicista, que era de que para ministrar, por exemplo, aula de capoeira, tinha que ser um profissional de educação física. Para ministrar um curso de artesanato, tinha que ser um artista plástico. E aí vai de encontro, na realidade, o que nos trouxe até aqui, que foi a oralidade. O candomblé e a capoeira nos provou isso. Os maiores mestres de capoeira, na sua grande quase totalidade, eram analfabetos, ou semi-analfabetos. Muitos pais e mães de santo sequer sabiam ler e escrever e conseguiu cultuar e trazer na originalidade da religião e princípios de formação social e de ordenação familiar, nos grandes centros de convivência, porque um terreiro, hoje reconhecido no nosso estado como povo de terreiro, e não como apenas um centro religioso, mas uma comunidade, também chamada de comunidade de terreiro, nos provou isso. E, além do mais, o direito do empreendedorismo afro, a partir de recursos, com linha de financiamento, acesso a crédito. Isso tudo a partir da aprovação do Estatuto? Esse Estatuto assegura isso. Então, é uma luta que eu reconheço e agradeço, inclusive, ao governo do Estado, que no momento que saiu da competência do Poder Legislativo, porque nós não temos atribuições de indicar gastos ou honorário público, nós fizemos a discussão com o governo do Estado e aí o então governador Jacques Wagner acatou e manteve a proposta que tinha sido elaborada a partir de um amplo debate com a sociedade, que é o Estatuto nosso. Então, é uma conquista importante que a gente pode colocar. Outras conquistas eu poderia aqui estar pontuando na ação do mandato, na representação dos interesses dos povos e comunidades tradicionais.
eu costumo sempre dizer que meu mandato foi intitulado como o mandato dos P's, pretos, pobres, pederastas, putas, né? E para mim, uma satisfação muito grande, porque, né, é para esse segmento da sociedade, ou esse segmento da sociedade, que as políticas têm que serem focadas. E aí eu quero destacar mais uma vez o acerto da política implementada no governo Lula e Dilma, porque foi um foco para os setores menos favorecidos da sociedade brasileira e, consequentemente, baiana. Energia, luz para todos, água para todos, acesso a equipamentos na produção do campo, tecnologia, né? Isso tem permitido a abertura e o acesso das universidades para garotos e garotas oriundas de segmentos discriminados como, né, quilombolas, indígenas, ciganos, entre outros, filhos de marisqueiras, de pescadores, né, de domésticas e domésticos. Isso permitiu, né, um novo momento, né? E isso nos criou uma concepção de uma sociedade mais igualitária e de rumo a acesso a políticas que antes eram praticamente excluídas ou, né, privilégio de poucos segmentos da sociedade. O senhor é natural de Salvador, mas atuou em Camaçari durante 2 mandatos como vereador do município, inclusive como presidente da Câmara Municipal. Ou seja, tem uma relação muito próxima com Salvador, com Camaçari. Quais demandas o senhor identifica? Aliás, na região metropolitana de Salvador, em geral, que procuram ser atendidas pela sua atuação parlamentar? Eu nasci no subúrbio ferroviário de Piripiri, né, e fui morar em Camaçari muito jovem. Então, eu cresci em Camaçari, né, e a relação com Salvador, somente com a área do subúrbio, e com a região metropolitana sempre foi intensa, até porque a minha família, ela tem praticamente, é ocupada com toda essa região metropolitana e uma parte do Recôncavo. Bom, o mandato tem atuado muito nessa região, né? Por exemplo, Camaçari, apesar de ser o maior complexo químico-petroquímico da América Latina, mas nós convivíamos com bairros muito próximos da sede, 2, 3 quilômetros da sede, que sequer tinha acesso à energia, que não tinha acesso à água tratada. Então, através do mandato nosso de deputados, 2007 a 2010, nós conseguimos intervir para que essas comunidades passassem a ter acesso à energia elétrica, à água, a equipamentos para melhorar a produtividade no campo, que é outro grande desafio, né? Nós olhamos Camaçari apenas como um parque industrial, desrespeitamos a história daquele município. Camaçari foi um município pautado no campo, né? Coco da Bahia, né, saiu de Camaçari na década de 50 e 60, quem fornecia coco para o eixo Rio-São Paulo era o município de Camaçari. É daí que saiu o nome Coco da Bahia, era o coco seco que saía daqui, que chegava lá, como era um coco que dava uma polpa de maior qualidade, então as indústrias beneficiadoras de coco compravam esse coco daqui e destacavam, esse é o coco da Bahia, porque ele tinha, né, um volume maior de polpa, dando uma maior produtividade, né? Nós tivemos o primeiro rebanho bovino, né, de alta escala produzido na Bahia, no Brasil, em Camaçari. Inclusive, a localidade chamada de Monte Gordo, que hoje é um distrito de Camaçari, o nome histórico era Monte do Gado Gordo, Monte do Gado Gordo. Só que o pasto livre foi empurrando o gado mais para o interior e ficou só o Monte Gordo, né, no contexto. Então, era uma área de distância hidromineral. Então, esse município, com o advento do polo petroquímico, perdeu essas características originárias da sua economia e da sua formação social, e eu posso dizer socioeconômica. Então, o mandato tem buscado muito retomar esse elo de ligação. A exemplo disso, nós temos potencializado várias comunidades rurais de Camaçari na sua produtividade. Nós estamos agora com uma Casa do Mel que atende a 120 famílias. Só agora, para essa próxima feira que começa hoje, né, de produtos da agricultura familiar, eles estão com 4 mil quilos, com 14 mil quilos de mel extraídos para serem escoados a partir dessa feira. Então, isso demonstra uma ação produtiva e de relação direta com o mandato. Assim também, as intervenções nas estradas e rodagens, né, nesse eixo da região metropolitana e também em Camaçari. Na educação, agora,
através do governo Rui, eu quero agradecer, iniciando no governo Wagner, mas agora sendo concluído o governo Rui, são 5 unidades educacionais que estamos construídas no município de Camaçari, né, que é também uma intervenção diretamente com o nosso mandato. A Escola Estadual de Monte Gordo, a Escola Estadual de Arembepe, a Escola Estadual de Barra de Pojuca e a Escola Estadual de Vila de Abrantes, que está iniciando as obras agora. As outras 3 citadas primeiro já foram entregues à população. E isso é intervenção nossa. Estamos agora intervindo para a transformação do ensino técnico profissionalizante nessas escolas. Isso porque reconhecemos que nós precisamos qualificar a nossa juventude para ela poder disputar o mercado de trabalho. O senhor tocou num ponto que eu quero aprofundar um pouco mais. O senhor é professor, tem formação acadêmica em biologia, inclusive foi presidente da Comissão Especial de Educação da Assembleia Legislativa. Qual tem sido a sua contribuição? O senhor citou contribuições pontuais, mas para a melhoria da educação em geral no estado da Bahia, que ainda não ostenta índices positivos com base, por exemplo, no IDEB, que é divulgado pelo Ministério da Educação. O que é preciso e o que o senhor pode fazer ou tem feito para que a educação da Bahia seja um exemplo de educação no primeiro mundo, por exemplo? Isso. Nós estamos discutindo esse contexto agora. Estava, antes daqui dessa entrevista, estava num ato de que essa casa estava homenageando, através do deputado Osni Cardoso, o reitor Bitts da UNEB. E nós debatimos sobre isso exatamente, né? Um plano de gestão em educação. Nós precisamos, o governo Rui está acertadamente reconstruindo a estrutura física e material das escolas, mas nós precisamos mais do que isso. Precisamos, né, de um plano de gestão em educação, porque a educação não é um resultado imediatista, ela é de médio para longo prazo. Já não era tempo de ter esse plano em prática? Eu não tenho dúvida disso. Só que nós encontramos um processo da educação no nosso estado bastante sucateado. Como eu disse, não é uma coisa que você consegue fazer de uma noite para o dia. Já houve melhorias, sim. A pandemia, né, ela nos colocou em xeque, porque, se olharmos bem, antes da pandemia, a Bahia vinha num processo de recuperação bastante acentuada no contexto da educação. Com a pandemia e com essa questão do distanciamento social e do fechamento das escolas e da condição socioeconômica do nosso educando e da estrutura também dos nossos educadores, nós tivemos um baque significativo. Não posso negar isso, né? Mas concordo de que nós tínhamos que antecipar esse plano. É por isso que agora, no plano de governo, né, para uma próxima gestão, que acreditamos que a gente possa estar reconduzindo o Jacques Wagner como governador, a gente já está discutindo essa questão de um plano de gestão em educação para fazer avançar a qualidade da educação, né? Esse é um aspecto importante no contexto. E aí eu queria só pontuar, nós herdamos, né, de governos outros, e aqui não quero transferir responsabilidade, chamando para mim a responsabilidade, estamos aí fechando um ciclo de 16 anos, né, já nos 15 anos de gestão, então nós temos que botar no nosso colo também parte dessa responsabilidade de transformação, mas nós recebemos o Estado com o maior índice de analfabetismo do país. Lembre-se que a primeira movimentação feita por Jacques Wagner foi exatamente um programa para, né, alfabetizar jovens e adultos, porque não eram só adultos que nós encontramos nesse processo. Agora... Nós estávamos num atraso, né, de a Bahia ter uma única universidade pública federal, uma única escola técnica federal, mesmo a Bahia tendo o privilégio de ter sido o primeiro curso de medicina do país, né, primeiro da América Latina, primeiro curso de agronomia da América Latina e segunda escola de direito de toda a América Latina, na Bahia. Mas nós ficávamos, né, com uma única universidade pública federal, que é a Universidade Federal da Bahia, concentrada na capital. E isso provocando um êxodo, né, e seletivo, inclusive, porque nem todos os jovens puderam sair dos seus interiores para chegar à capital e conseguir graduar-se, né, através da Universidade Federal, né? Então, esse é um contexto. E é exatamente na gestão Lula, no plano federal, na gestão Wagner, né, e na gestão Lula e Dilma, na gestão Wagner e na gestão Rui, que a Bahia sai de uma única universidade pública federal para 6 novas universidades públicas federais. Sai de uma única escola técnica federal para praticamente 36 escolas técnicas federais hoje, né, na Bahia. Posso dizer que todos os territórios de identidade, né, da Bahia tem pelo menos uma escola técnica federal, seja do IFE Bahia, seja do IFBA, né, ou de outra instituição.
Então, esse é um aspecto importante de avanço que a gente precisa entender, né? Agora, o resultado desse processo, ele é um pouco lento, ele é de médio para longo prazo, porque a educação é um processo de que o resultado não se mede de um ano para o outro, né? Se mede de uma década para outra, né? A prova disso é as cotas, né? Quando vencemos uma década, né, de cotistas no Brasil, nós praticamente quebramos todos os tabus que foram implantados, né, no combate às cotas, como por exemplo, de que, né, o nível das universidades iam cair porque os estudantes cotistas não teriam a qualidade de acompanhar as universidades, principalmente as públicas, né, que teriam uma evasão em massa, que a nota desses alunos seriam as notas menores ou inferiores aos demais alunos, e nós mostramos ao contrário. Com uma década, nós atingimos as melhores notas, tivemos o menor índice de evasão, e não diminuímos a qualidade do ensino, né? Isso demonstra que o processo eficaz da educação, ele se mede de uma década para outra. Deputado, o senhor é autor de um projeto de lei que institui o 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, como feriado estadual. Isso. Em que pé anda a tramitação desse projeto de lei? Quais as chances dele ser aprovado? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho. Certo. A gente volta já nessa conversa com o deputado Bira Coroa Lula, do PT, aqui no Direto do Legislativo. É um instante só. Já estamos de volta, direto do Legislativo. Nosso convidado, o deputado Bira Coroa Lula, do PT. Eu deixei suspensa no ar a pergunta sobre o seu projeto de lei que institui o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, como feriado estadual. Por que não foi aprovado até agora esse projeto? Bom, não, ele passou já passou pelas comissões, está passando pela Comissão de Constituição e Justiça, né? A relatora desse projeto é a deputada Fabíola Mansur, né? Ela já colocou que tem um parecer favorável, estará apresentando. É um processo natural da casa de tramitação, como não é da urgência, né? Ele percorre, na realidade, os ritos naturais da casa. Para nossa avaliação, é um amadurecimento. Eu venho do movimento negro desde a década, né, de 70, final da década de 70. Lá nos primórdios dos movimentos, defendíamos que fosse um dia da consciência e não aceitávamos ser um feriado, porque o objetivo nosso era criar visibilidade e o debate político na mudança de concepções, né, e racismo, e o combate ao enfrentamento direto ao racismo. Avançamos, chegamos a uma Semana da Consciência, né? Celebramos agora o mês da consciência, né? E conquistamos uma década, né? A década afrodescendente, ou seja, é um avanço significativo. A partir desse debate, dessa discussão, onde o dia 20 de novembro, celebrando a morte de Zumbi, tinha um objetivo de introduzir nos anais da nossa história a nossa presença negra, né, que até então não era citada. Basta dizer que no episódio do 2 de julho não se cita Maria Filipa, uma heroína que na ilha de Itaparica deu uma contribuição importante, neutralizando a ação de retaguarda das duas embarcações, que era a esquadra portuguesa, que estavam preparadas para fazer o contra-ataque. E não foi feito porque Maria Filipa desarmou os soldados, né, praticamente, da esquadra portuguesa, né, com um simples ato de seduzi-los da praia, com várias outras mulheres, e eles tiraram as roupas, achando que iam ter uma relação sexual com as mulheres da ilha naquele momento, e elas tocaram fogo nas roupas deles. E uma vez instituindo o dia como um feriado, não esvaziaria esse debate? Bom, é essa questão do amadurecimento que eu coloco. Não esvazia esse debate, porque assim, nós estamos num processo crescente. E eu vou dar 3 exemplos aqui de que nós garantimos isso. O 7 de setembro hoje, a sociedade vai para a rua para ver o desfile cívico ou para ver o grito dos excluídos, que é um ato de sociedade, de protesto, de relação, de manifestação pública, né? No 2 de julho, todas as tribos, né, descem o 2 de julho, todas participam com o processo de identidade, né? Esses são exemplos claros. 1º de maio, né? No Brasil, né, em quase todos os municípios do nosso estado, o trabalhador celebra o seu dia, pelo um dia de consciência, de processo de luta, de afirmação, né, de valores e de direitos. Então, essas são provas concretas de que
o 20 de maio não tende a ser um dia esquecido, até porque ela não surgiu e não está surgindo como uma data, né, pré-fabricada, né, apenas com o intuito comercial, como muitas das datas que a gente tem aí, né? Hoje tem dia de todos e todas e de todos, né? Mas não estou sendo contra a criação dos dias, estou sendo reafirmando que a Bahia precisa, né, entrar no cenário nacional. 27 estados do Brasil já têm 20 de novembro como feriados estaduais, inclusive São Paulo, inclusive Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que é atribuído, inclusive, vai mexer na economia, mais um feriado, né, quebra o país, né, ou poderá quebrar o Estado, já que ele é no plano estadual. Isso está comprovado que não é real, porque São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tem a economia, né, é maior do que a da Bahia, não sofreu abate por essa questão de ter o 20 de novembro como feriado. E tem também o projeto de lei que institui o 11 de maio, não é, como o Dia Estadual do Reggae, ou do Reggae. Por que esse projeto, deputado, foi apresentado? Esse projeto ele é fruto de um debate com a sociedade. O reggae, ele é uma filosofia de vida, né? Um movimento, né, sociocultural e político, porque ele nasce na Jamaica com o objetivo de protestar contra o domínio do capital internacional, né? E aí tem também uma relação muito forte com o princípio religioso, né? A gente precisa entender isso. Então, é uma filosofia, o movimento reggae. Na Bahia, esse movimento ele é muito forte, né? Que ele, inclusive, criou vertentes baianas, como o samba reggae. O samba reggae é baiano, né? É uma vertente nossa, né? E o próprio reggae de origem, ou de raiz, como a gente costuma dizer. Então, há um movimento forte no estado inteiro, no Nordeste, né? E também em outros estados. Rio de Janeiro, o movimento do reggae é muito forte. Então, a criação do Dia do Reggae é esse reconhecimento a essa data. Como nós temos hoje, o 2 de dezembro, o Dia do Samba. Justo você ter o reconhecimento do Dia do Samba, né? Então, por isso que nós reafirmamos com mais um projeto, fruto do debate com a sociedade civil organizada e com o defensor. E quais as chances de aprovação? Em que pé está essa discussão? Esse projeto ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e está agora na Comissão de Educação, né, da nossa casa. Eu acredito que deve avançar. Esse ano foi um ano atípico para essa casa, né, porque com a pandemia, né, teve um esforço muito grande para manter a casa atuando, mas tivemos que sacrificar alguns projetos, entre eles os projetos de autoria dos senhores parlamentares, né? Por quê? Porque priorizou-se os projetos de autoria do Executivo e os que fossem necessários para combater a pandemia. Se bem que isso tem sido histórico aqui na casa, não? Há um sentimento meio que generalizado de que os projetos de iniciativa do Legislativo acabam não andando na Assembleia. Essa é uma cultura que aos poucos vem sendo superada, eu concordo com você. Esse ano de pandemia houve uma retração muito grande, mas nos anos anteriores a gente vinha avançando coletivamente com essa questão, né? Nesse debate, essa discussão, e conseguindo. Nós chegamos aí no final da gestão de Marcelo Nilo, na gestão de Coronel e também de Nelson, né, aprovar uma cota de projetos dos senhores parlamentares, né? E isso nós conseguimos manter uma regularidade, que está sendo retomada agora, né? A próxima sessão, na segunda-feira da próxima semana, tem como objetivo aprovar, né, projetos de autoria de deputados e deputadas. Para citar mais um projeto de sua autoria, é o que batiza a futura estação rodoviária de Salvador com o nome do professor Milton Santos. Por que foi apresentado esse projeto? Qual a importância na sua avaliação? Primeiro, né, é a identidade, né? A gente não percebe, mas a sociedade de domínio, né, ela nos excluiu, né, de perpetuar a nossa presença. Eu sou um dos defensores que a homenagem deve se fazer em vida, mas pós a vida ela tem que ser marco. Aqui em frente à Assembleia tem um marco. Luiz Eduardo Magalhães, que era no centro da Paralela, que veio para aqui. Isso é o quê? É perpetuar, não é? É perpetuar ao longo da história, sabe? Então, nós não temos isso com os nossos, principalmente, líderes negros, né? O professor Milton Santos, uma das maiores expressões da educação baiana, né? Um dos maiores geógrafos desse país, conceituado no mundo inteiro, né?
E ele foi responsável pela a real distribuição, né, desse estado da Bahia em territórios de identidade, respeitando a produção socioeconômica e cultural, né, e os aspectos geográficos, né, físicos geográficos pela sua discriminação. E hoje nós mantemos isso, né? O governo do estado, todas as suas políticas são montadas, né, pela distribuição, né, regionalizada a partir dos territórios de identidade, né? Então, nada mais justo do que você pegar quem congrega isso, de fato, uma rodoviária. Parece muito simples, mas é real, porque essa rodoviária, ela recebe todas as regiões do nosso estado, ou seja, ela é um ponto de convergência dessa distribuição maior de identidade sociocultural e econômica do nosso estado. Então, por isso que a gente atribui, poderia ser um viaduto, poderia ser uma avenida, poderia ser qualquer outro patrimônio público, mas a rodoviária, na minha avaliação e na avaliação dos que nos seguem e que têm contribuído com esse processo, é a mais lógica para você pontuar a identidade e o reconhecimento, não é, com o nome do professor Milton Santos. Sobre sucessão estadual, deputado, o senhor mesmo citou aí o governo à frente, tendo o PT à frente do governo do estado já há praticamente 15, 16 anos. Quais os percalços que terá pela frente, uma vez que há um sentimento expresso por grande parte dos próprios parlamentares da casa de que existe uma certa fadiga do governo? Pesquisas de intenção de voto hoje, por mais que sejam pontuais, mostram uma certa preferência para o pré-candidato, ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que é um opositor do governo atual. Qual o caminho que o senhor imagina que será necessário para sedimentar a continuidade desse poder hoje aqui no estado da Bahia? A gente não pode negar que, por hábitos culturais, há uma fadiga, há uma saturação. A gente não pode negar isso, né? É aquela questão do acomodar, né? O que eu coloco claramente é que o que está sendo apresentado como novo representa o retrógrado. Porque aquilo que eu falei, né, do atraso na educação, do atraso na condição de saúde, nós tínhamos a Bahia dividida, né, e conduzida por 2 cabos eleitorais. Transporte de doentes para o grande centro de Salvador, a condução dos doentes, né, e o carro-pipa. Né? É com uma nova dinâmica de gestão política, de acessibilidade e de direitos, que a gente quebra esse elo, né, e tira esses 2 cabos eleitorais do cenário. Não é à toa que hoje a Bahia sai, né, de um último hospital construído nesse estado, foi o Hospital Geral de Camaçari, ainda por Valdir Pires. Nós tínhamos toda a saúde concentrada na sua quase 70% em Salvador, né, e 20% a 30% em Feira de Santana. Hoje, não, são 16 novos hospitais regionais já em funcionamento, entregue à sociedade baiana. Né? São, né, 23 policlínicas como centrais, né, para multiatendimentos, somente com exames, né, que ora não eram oferecidos. Né? Hoje, não tem um município desse estado, dos 417 municípios, que não tem um equipamento a partir da iniciativa do estado, seja uma ambulância, seja um ultrassom, seja um outro equipamento, né, para um pronto atendimento, né, no PSF. Então, esses são aspectos que a gente coloca. Esse é um processo de modernização. Mas o que justifica esse sentimento de fadiga? Bom, posso dizer o seguinte, nós temos um processo em curso natural, né, de debate e discussão. Na prática, eu vou lhe responder com as pesquisas. Nós nunca estivemos tão bem quanto agora. Vamos lembrar a história? Olha só, Wagner, quando se candidatou e ganhou o primeiro mandato, né, há 3 meses, isso quer dizer, em plena campanha, nós não chegávamos a 10%. Nós estávamos com um patamar de 2% a 5%. E ganhamos no primeiro turno. Quando Wagner foi para a reeleição, 6 meses antes das eleições, todos os veículos de pesquisa apresentavam o Wagner muito atrás. Né? 11, 10, 12% era o resultado das pesquisas. Wagner se reelege no primeiro turno.
Rui, quando foi apresentado como candidato na sucessão de Wagner, né, despontou com menos de 1%. Menos de 1%. No próprio coletivo nosso, chegou a ponto de ser discutido se não era hora de mudar o nome. Né? E a quantidade do trabalho permitiu que Rui fosse eleito também no primeiro turno. Então, para o senhor, na verdade, não se existe reelegeu fadiga. no primeiro turno. Não, existe, eu não vou dizer que não existe, mas ela não é a determinante nesse exato momento para a mudança. Ela não é determinante. Porque, assim, a campanha foi antecipada. E é lógico, o Rui não está na rua fazendo campanha agora porque ele está gestando. O Wagner não entrou em campo para fazer a disputa. Até as inaugurações que o Rui tem feito nesse estado, e não são poucas, né? É uma média de 4 a 5 inaugurações por semana, pelo menos visita ao interior levando obras, além de entregar algumas já realizadas, né? Nem todas elas Wagner tem acompanhado no processo. Então, é natural de que quem sai primeiro no processo de campanha é quem está, né, fora do sistema. Nós fizemos isso há muito tempo. Né? Nós antecipávamos a campanha porque a gente tinha que buscar polarizar lá na frente. É o que está fazendo agora, né, a oposição. Né? E é lógico que, né, o ACM Neto está circulando a Bahia na perspectiva de avolumar a possibilidade de disputa. Então, isso reflete num processo de pesquisa, e eu quero dizer assim, não sou contra as pesquisas, mas eu acho que a pesquisa ela não é pontual, ela tem que ser qualitativa e não quantitativa. Se a gente vai discutir uma pesquisa qualitativa, a mesma pesquisa que aponta a ACM à frente de Wagner, quando você vai para a qualitativa, apresenta os dados apresentados pela gestão do PT acima de todos os dados apresentados por outras gestões. Então, esse é o debate, essa é a discussão. Esse é o debate que a sociedade vai buscar lá na frente, porque a sociedade hoje, no senso crítico, ela quer saber o que você vai apresentar e o que você pode apresentar para a melhoria da sua condição de vida. Né? Ela não é mais aquela política do curral eleitoral, onde as pessoas fechavam os olhos, baixavam a cabeça e seguiam a orientação do seu, né, mestre, entre aspas, ou do seu condutor político. Hoje a sociedade é crítica, ela faz análise, ela faz reflexão e ela enxerga. E assim, é lógico que a reflexão disso está aí, na aceitação de Lula. Né? É a reflexão disso, é o senso crítico da sociedade brasileira fazendo algo comparativo entre Lula, né, e as gestões pós-Lula Dilma. Então, esse é um processo que para a gente é muito tranquilo. É um debate natural, nós vamos a esse debate. Eu não tenho dúvidas de que a gente ganha no plano federal com Lula, como não tenho dúvidas que a gente ganha no plano estadual com Wagner. E aí acho que a tendência, mais uma vez, né, da chapa onde está na defesa de Wagner e na continuidade, fazer o maior número de deputados e deputadas nessa casa. A prova disso é que tem uma movimentação muito forte de deputados e deputadas querendo estar no PT para fazer essa próxima disputa eleitoral. Deputado Bira Coroa, muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez, me coloco à disposição e peço desculpa a todos os telespectadores e os leitores do À Tarde que acompanham a esse trabalho por ter me alongado muito. Mas estou aqui à disposição de um outro momento. Muito bom, muito obrigado a você também por ter acompanhado esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.